Vocês sabem que eu falo para as crianças vale para os adultos, né? Vocês já entenderam isso, né? Já entenderam, né? Entenderam o recado, leva para casa e coloca em prática. Muito bem. A Bíblia conta uma história de uma costureira. Tinha uma senhora na Bíblia que ela costurava, mas ela tinha uma habilidade especial, um ministério especial. Ela costurava para viúvas. A viúva naquela época era uma pessoa geralmente pobre, porque só quem trabalhava eram os homens. Logo, as necessidades mais simples se transformavam em coisas difíceis de serem conseguidas, né? Então, essa mulher, ela tinha o prazer de costurar roupa e entregar para as viúvas. E a Bíblia nos deixa o nome dela é Dorcas. E aconteceu uma coisa muito interessante com Dorcas. Chegou o dia que Dorcas morreu. E as viúvas ficaram assim, super tristes, desesperadas, e chegaram para os apóstolos e elas traziam os vestidos que Dorcas havia feito para elas, e elas diziam assim: olha, Dorcas morreu, ela que fazia roupa para a gente está muito triste, e aquela coisa toda. E Deus, na sua graça, na sua misericórdia, ressuscitou Dorcas, e ela pôde continuar por mais um tempo, naquele ministério dela de ajudar as viúvas. É muito interessante que a história de Dorcas a gente só descobre porque ela morreu. Aquilo que ela fazia, ela estava fazendo, não estava registrado na palavra de Deus, e as obras dela se tornam públicas quando ela morre. É quando as pessoas trazem, e a gente pode ter essas histórias para a gente meditar e tirar aplicações. Mas a grande verdade é que essa mentalidade, essa prática de ajudar os outros, precisa ser uma marca dos seguidores de Cristo Jesus. Nós precisamos ter isso como um elemento cotidiano nas nossas vidas, de estar sempre se compadecendo do próximo, sempre indo até aquele que precisa. E a Bíblia fala que essa é uma das ferramentas do mundo descobrir que nós somos discípulos de Cristo. Porque a Bíblia fala em João, capítulo 13, versículo 35, que eles descobrirão que nós somos discípulos se nós tivermos amor uns pelos outros. Então, a prática das boas obras precisa, da obra de misericórdia, precisa ser algo comum para nós, no nosso dia a dia cristão. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, que a gente começou a trabalhar um pouco na semana passada, e hoje a gente vai trabalhar com mais detalhes. Então, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 1. Eu já tratei o versículo 1 no domingo passado, mas vamos ler eles mais uma vez. Tenham cuidado de não praticarem os seus deveres religiosos em público, a fim de serem vistos pelos outros. Se vocês agirem assim, não receberão nenhuma recompensa do Pai de vocês que está no céu. Quando você der alguma coisa a uma pessoa necessitada, não fique contando o que fez, como os hipócritas fazem nas sinagogas e nas ruas. Eles fazem isso para ser elogiados pelos outros. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando ajudar alguma pessoa necessitada, faça isso de tal modo que nem mesmo o seu amigo mais íntimo fique sabendo do que você fez. Isso deve ficar em segredo. E o seu Pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, ao longo dessa caminhada do Sermão do Monte, temos aprendido e sendo confrontados com a Tua Palavra, sobre aquilo que o Senhor espera de nós como Teus seguidores, daquilo que o Senhor espera de qualquer pessoa que deseja ser um seguidor Seu.
enxergamos cada vez mais os nossos pecados, as nossas dificuldades, as nossas limitações, atrapalhando, ó Pai, esse objetivo. Que a Tua graça nos conduza, que a Tua graça nos auxilie, ó Pai, nesse processo para fazer coisas que estão além das nossas forças. Que nós sejamos capacitados e sido revestidos, ó Pai, com o poder do Teu Santo Espírito. Assim que nós oramos, ó Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. O texto aqui do versículo 2 fala, quando você der alguma coisa, né? A Revista Atualizada traz a tradução de esmola. E aqui, de fato, qualquer coisa que seja uma ajuda que a gente faz para alguém, está dentro de qualquer coisa que eu der para uma pessoa. Eu posso estar ensinando uma pessoa uma matéria que ela não está sabendo, e isso se encaixa dentro dessa frase, né? Dentro do que Jesus está querendo ensinar, quando ele fala, quando você der alguma coisa a uma pessoa necessitada. A linguagem hoje, ela traduz e fica bem fácil da gente poder compreender, né? Todas as vezes que nós ajudarmos alguém, existem algumas coisas que nós precisamos nos preocupar. Naquela época, a esmola, né, que era dada, vamos dizer assim, ela podia ser dada na rua, diretamente ao necessitado, e quando a gente faz isso, não tem como você fazer completamente em secreto, ou você podia pegar a sua oferta, levar para o templo, né, e lá tinha uma caixa, né, tem um nome bem complicado, né, o gasofilácio, né, que é o nome dessa caixinha onde a gente coloca o envelope, e ela era conhecida como a caixa da justiça, né, a caixa de fazer coisas que agradam a Deus. Então eu colocava ali o meu dinheiro, que era específico, tinha um local específico que era para oferta, para ajudar pessoas necessitadas. E até nessa ideia que Jesus conta a história, né, de que Jesus estava no templo, e aí todos os homens vinham e colocavam as moedas, né, dentro dessa caixa, e se você já viu alguma criança colocando moeda aqui dentro, você já entendeu. A moeda, quando ela faz barulho, não tem como a sua oferta passar desapercebida, né? Naquela época onde tudo era moeda, quem trazia muito dinheiro trazia muita moeda. Hoje eu posso trazer uma nota, né? E vale mais do que muitas moedas, né? E a Bíblia nos conta a história de uma viúva que foi lá e colocou 2 moedinhas. E Jesus fala, essa deu mais do que todos os outros, porque os outros deram o que sobrava e ela deu tudo que ela tinha. É nessa caixinha de oferta que eles estavam colocando para a administração do templo, e o templo poder ajudar as pessoas. A igreja tem essa função ainda hoje. O que Jesus deixa muito claro é que Jesus aqui não está inibindo de maneira nenhuma esse tipo de prática. Muito pelo contrário, ele está incentivando. Ele fala, olha, quando você for ajudar, porque você vai ajudar, não é se. Jesus trabalha, eu disse isso na pregação passada, Jesus trabalha com algumas práticas espirituais, alguns deveres religiosos, como está no versículo 1, que a gente deve fazer, mas a gente precisa ter uma cautela da maneira como a gente faz. Então ele fala sobre que nós devemos ajudar as pessoas necessitadas, nós devemos nos dedicar à oração, nós devemos nos dedicar ao jejum, mas há uma maneira que agrada a Deus para fazer essas coisas. Em Gálatas capítulo 6, versículo 10, fala que nós devemos ajudar a todas as pessoas, principalmente os da família da fé. Nós temos uma responsabilidade em ajudar as pessoas que estão ao nosso redor, e aqueles que são os nossos irmãos em Cristo, a gente tem uma responsabilidade dobrada de ajudá-los. Então a Bíblia vai endossando essa responsabilidade que nós temos com os irmãos e as necessidades que eles têm. Em 1 João capítulo 3, versículo 17, fala que se a gente vê alguma pessoa, algum necessitado, algum irmão, passando por uma situação de necessidade, e nós tivermos para ajudar, e não ajudarmos, a gente peca. Então a Bíblia coloca que esse intuito, essa atitude de ajudar aquele que precisa, é uma obrigação nossa. É uma obrigação do cristão, a gente está sensível, solícito às necessidades, à medida do possível da gente atendê-la, a gente deve atendê-la. O foco não é os mimos das pessoas. O foco
é aquilo que elas precisam. Nós temos obrigações com as necessidades das pessoas, porque nós temos um coração muito idólatra, onde ele transforma, né, coisas que a gente precisa, coisas que a gente deseja, em coisas que a gente precisa. E a palavra de Deus nos recoloca, né, esse filtro na responsabilidade com os irmãos, né? Então, a nossa responsabilidade é com aquilo que é uma necessidade dos outros, né? Uma vez a gente estava eu queria que fosse mentira essa história, mas não é mentira. A gente estava numa reunião do conselho, a gente estava discutindo um pedido de ajuda de um irmão para comprar uma bicicleta. Se fosse um irmão que está precisando de uma bicicleta para trabalhar, para esse tipo de coisa, não, mas ele tinha um carro. O bom é que esses assuntos é fácil resolver. Isso não é uma necessidade do irmão, então a gente simplesmente diz que não. Que não é uma necessidade dele. Nosso objetivo, nossa missão é ajudar com a necessidade das pessoas. Essa prática tem tudo a ver com o Evangelho. Porque nós somos obrigados a reorganizar as prioridades egoístas do nosso coração. Se a gente deixar normal, a gente cuida só do que é nosso. Aqui, ó, o meu está tudo bem, eu trabalho, eu saio para comer quando eu quiser, onde eu quiser, eu tenho. Ah, fulano não tem. Aí a gente justifica, né? Não estudou, não sabe a história, não sabe o que está passando, não se propõe a ouvir. Então, a prática da gente se envolver com aqueles que necessitam, primeiro nos ajuda a gente reorganizar um coração que acha que tem pouco, face da realidade de muitas pessoas. Eu sempre aprendi isso. Nós precisamos sempre estar em contato com o pobre, para que a gente entenda o quão rico a gente é. Agora, se você deixa o contato com o pobre, com aquele que necessita, e está sempre com o rico, o que é que você acha que você é? Pobre. É muito interessante que a Bíblia também nos mostra que a ajuda Deus considera como um sacrifício oferecido a Ele. Deixa eu ler para vocês Hebreus capítulo 13, versículo 16. O texto diz o seguinte, Hebreus 13, 16. Não deixem de fazer o bem e de ajudar uns aos outros, pois são esses os sacrifícios que agradam a Deus. Quando nós ajudamos alguém que está necessitado, você está adorando a Deus, tanto quanto você vem para a igreja no domingo e louva o nome dEle. Nós precisamos entender que isso é uma obra, muitas vezes, sacrificial. Ajudar aos outros implica numa perda do meu lado. E muitas vezes a gente entra somente na ajuda quando sobra. Uma vez eu vi há muitos anos atrás, quando eu vi a Globo, eu vi um programa em que a apresentadora, ela ia nessas comunidades, né, na periferia, ia ver o dia a dia, conversar com o pessoal e tal, não sei o quê. E aí ela estava fazendo um programa, não me pergunto por que eu estava vendo isso, e aí ela trouxe uma conclusão que eu disse, caramba, que coisa bacana, que coisa interessante. Ela fez a reportagem, né, o programa, chegou no final, ela disse assim, uma das coisas muito interessantes que a gente aprende nas comunidades é que eles aprendem, a gente vê que quem menos tem é quem mais sabe dividir. É verdade. Porque quando a gente começa a ter demais, a gente coloca a nossa segurança no dinheiro. E a gente acha que se a gente dividir aquele dinheiro, a gente vai ficar inseguro e a gente vai perder a nossa segurança. Aquele que não tem sabe o que passa, ele divide até o que não tem. Empatia. Ofertar é um ato de adoração e compaixão com as necessidades uns dos outros. É por isso que a palavra de Deus nos fala que aquele que dá, que Deus ama quem dá com alegria. Precisa ser algo que a gente ajuda e ajuda porque a gente quer ver aquela necessidade
sanada, amenizada que seja. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda nesse texto é que Jesus está falando que ajudar os outros em suas necessidades é algo necessário e precisa fazer parte do nosso dia a dia. Isso vai mexer com a sua agenda, isso vai mexer com o seu orçamento, isso vai mexer com o seu emocional. Tem custo, mas a gente precisa pagar esse preço. E essa atitude tão importante, tão nobre, carrega um perigo. Jesus fala: quando você der alguma coisa para uma pessoa necessitada, não fique contando o que você fez. Aqui a linguagem de hoje amenizou o que Jesus fez. Que Jesus fez: não trombeteie o que você fez. Vocês já ouviram uma trombeta? Ela é feita para ir para longe. Ela é instrumento de guerra, de tão longe que ela vai. Jesus é aquela ideia de que alguém muito importante vai entrar na cidade, né, antigamente. Quem é que vinha na frente dele? Trombeteiros. Lá vem o rei. Lá vem o rei. Jesus fala: não toque trombeta. Não anuncie a sua chegada. Não faça alarde com o que você está fazendo. Dar esmola, ajudar alguém na sua necessidade, de fato é um ato muito nobre. E é por isso que muitas vezes nós queremos ser reconhecidos por termos isso de bom. Nós queremos os elogios. Quando alguém vai lá, faz uma coisa boa, e aí ele posta no Instagram, coloca na rede social dele. O que é que acontece com os comentários? Parabéns, muito bem pela sua atitude. Precisamos de mais pessoas como você. E que não sei o quê. E papapá, e papapá. A gente acha lindo, aí compartilha. Né? Quando nós fazemos uma coisa boa, tentando sanar uma necessidade, sacrificando a nós mesmos para poder ajudar, mas o intuito do coração é receber elogio, a gente parece bondoso, mas está sendo egoísta. É por isso que Jesus fala: hipócritas. Sabe o que é hipócrita? Ator. A palavra hipócrita dá a ideia da encenação. Ela vem dessa raiz etimológica. E o que é o ator? É alguém que encena uma coisa que ele não é. Né? Aquela novela que tem um bandido, né? Aí as pessoas encontram ele na rua, quer bater nele, né? Porque acha que a pessoa é aquilo. Você é mau. Não, é só um personagem, né? Eu não sou. Então Jesus começa a falar: se você quer parecer ser bondoso, mas tem um coração egoísta, você é hipócrita. Então Jesus fala: não anuncie de maneira nenhuma. Ele fala: quando você for ajudar uma pessoa em necessidade. Jesus é muito interessante, porque ele vai adentrando no coração assim. Ó. Na primeira ele fala assim: olha, quando você fizer isso, não trombeteie, não grite, não fique contando isso. No terceiro versículo ele fala: ele começa do mesmo jeito. Quando você for ajudar alguma pessoa necessitada, faça isso de tal modo que nem mesmo o seu amigo mais íntimo saiba. A revista atualizada mais próxima do Israel faz que a sua mão esquerda não veja. Pastor, então só posso ajudar com a direita? É? Ele sai dizendo: o primeiro eu estou contando para todo mundo. Aí o outro faz: não, eu acho isso errado. Para que a pessoa vai ajudar alguém, fica contando para todo mundo. Aí conta só para a esposa, só para o marido. Não, porque teve uma vez que eu estava no centro da cidade, aí apareceu um rapaz, cara, aquilo doeu meu coração. Aí eu peguei e dei R$100 para ele. Ele está fazendo o que está no versículo 3.
Ele está contando só para o amigo íntimo dele. Por quê? Porque meu amigo íntimo sabe que eu não faço para aparecer. Ai, meus irmãos, Deus conhece o nosso coração melhor do que a gente. Ele sabe onde estão os perigos e as ciladas que a gente se enfia. Outra possível tradução da ideia de que a mão esquerda não veja o que a mão direita está fazendo, é que ainda tem um outro nível. É quando você mesmo se elogia. Rapaz, eu sou um cara bom, viu? Poxa, eu sou muito sensível com as necessidades das pessoas. Ele não conta para ninguém, mas ele conta para ele mesmo. Ele vai dizendo para o coração dele que ele é um cara bom, porque ele ajuda todo mundo. Como o nosso coração é perverso e sutil. Se você está ouvindo isso aqui, lembrando de alguém, eu quero dizer que você está errado. Ah, fulano. Quem faz isso é fulano. Vai chegar isso aqui, está no capítulo 7, viu? Essa situação. Quando nós vemos para cá, nós trazemos a palavra de Deus para analisar o nosso coração, para que o Espírito Santo sonde a nós. Fulano, Deus trata com fulano, meu irmão. Nós somos extremamente sutis nisso. Sabe como? Às vezes a gente não conta para ninguém, a gente dá só uma dica no meio da oração. Quem é que vai te confiar que o cara está contando o que ele fez na oração? Senhor Deus, eu vou sempre dar exemplo para você poder se orientar na vida, tá certo? Senhor Deus, a gente está aqui, ó, reunião de família. Senhor Deus, ajuda aquele homem que eu encontrei. Aquilo que eu fiz para ele não é nada, ele precisa de muito mais, Senhor Deus, o ajuda. Pronto, já contou. Já perdeu. Ou então, a gente faz em secreto, mas a gente deixa umas pistas para a pessoa descobrir. Vai lá, ajudou para fulano, aí fulano não sabia quem tinha recebido, o cara, né, guardou em secreto, você mandou uma cesta para fulano. Aí de repente você vai no WhatsApp do fulano e diz: fulano, está precisando de alguma coisa? Ah, eu acabei de receber uma cesta. Ah, ela chegou? Pronto, que bom. Já foi. Você fez em secreto, agora você estragou, deixou a pista. Às vezes a gente faz em secreto e vê assim: rapaz, será que ninguém vai ver? Olha para um lado, para o outro, ver se ninguém está passando, para ver se alguém vê. E tem o outro, esse é o mais comum. Ele vive afirmando que não faz, que ele faz de um jeito para os outros não ver. Senão eu gosto muito de ajudar os outros, mas de um jeito que ninguém veja. Eu nunca quero que os outros saibam que fui eu. Então, eu gosto de ajudar, eu mando, mas eu nunca gosto de dizer que sou eu. Eu mando sempre, mas eu não gosto. Pronto, acabou. O que é que ele está fazendo? Ele está dizendo para você que ele ajuda sempre, ele está querendo o seu elogio, que você reconheça ele por causa daquilo. Eita Senhor, e tem muitas, viu? As camuflagens aí que a gente elabora são muitas. Por fim, tem uma mais popular, que é quando a gente vai lá, ajuda alguém, o outro fica feliz. Quando vai lá mais para frente, aí o outro vai poder nos ajudar, ele não ajuda. Ele faz: na hora que tu estava precisando, eu te ajudei, né? Agora tu não quer me ajudar. Meus irmãos, Jesus está nos mostrando o quão é perigoso fazer as coisas buscando o elogio dos homens. Porque, como eu falei no domingo passado, ele é excludente. Se você se alegrar no elogio dos homens, você vai perder o elogio do próprio Deus. Ele já disse. Você tá alegre, né? Está feliz com todas as curtidas, né? Com tudo que você está recebendo. Ótimo, é tudo que terá. Aproveite, viu? Há momentos que nós não podemos esconder a ajuda, não tem como.
Para ajudar, às vezes eu tenho que ir lá na casa do irmão e varrer a casa do irmão, sei lá. Como é que eu vou fazer isso em secreto? Pulo o muro de 2 horas da manhã. Quando a pessoa acorda, a casa está limpa. Não dá. Tem coisa que não tem como. Mas o que Jesus está querendo dizer não é, entanto, na perspectiva de esconder, mas Jesus está dizendo na perspectiva de assim, cuidado com o seu coração. Fuja dos encantos dos elogios dos homens. E ele dá a motivação. No fundo, quando nós estamos fazendo as coisas buscando o elogio, a gente está trocando o próprio ser de Deus pelo elogio. O capítulo 6, eu já comecei a conversar sobre isso, eu vou continuar. O capítulo 6 do Sermão do Monte, Jesus está nos mostrando o quão valioso o Pai é. O quão valiosa é a nossa relação com o Pai. E ele começa a falar, a coisa mais preciosa para você precisa ser aquilo que o Pai tem para você. Quando nós nos perdemos do nosso relacionamento com o Pai, a gente busca o amor do Pai em outras coisas. E um dos caminhos é o caminho da caridade. Um dos caminhos é ser bom para com os outros, para que os outros me amem e eu tenha aquilo que eu esperava receber do Pai, dos outros. Então Jesus está falando, quando você perde o Pai de vista, você coloca os elogios na mira. E Jesus fala, o próprio ser de Deus já não seria suficiente. A melhor coisa que a gente pode investir a vida é naquilo que o nosso Pai pode nos dar como recompensa. Porque, gente, para pensar. A gente era inimigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus. E Ele já nos deu o seu Filho. O que Cristo, o que o Pai pode nos dar através daquilo que nós fazemos para Deus, já salvos. O texto enfatiza que a grande glória dessa recompensa é que é o próprio Pai quem vai dar. Pastor, mas que recompensa é essa? A Bíblia traz várias. Deus pode me abençoar com coisas aqui na terra? Pode. Pode sim. Deus pode nos abençoar com a segurança em meio às necessidades? Pode. Também pode. Deus pode nos abençoar com socorro na angústia. Deus pode nos abençoar com um bom nome. Um nome honrado. Que Provérbios fala com todas as letras que um bom nome vale mais do que muito ouro e muita prata. Mas uma coisa eu vou lhe dizer. Nenhuma dessas recompensas se compara com a recompensa na ressurreição dos justos na eternidade. Ah, meu amigo. Sabe por quê? Porque a maior recompensa que a gente tem é o nosso Pai alegre para conosco. Você já imaginou você chegar no céu? Deus não é mais pela fé. Ele está na nossa frente. Ele conhece a sua vida de trás para frente, de frente para trás, ao avesso, tudo. Ele olha nos seus olhos e vai assim: servo bom e fiel, entra no teu descanso. Você vai olhar para trás e fazer: meu Pai do céu, tinha tanta coisa a mais para fazer. O próprio Deus, o nosso próprio Pai, não mais por fé, mas na nossa frente, trazendo das recompensas que Ele tem para nós. É isso que Paulo via quando ele fala: os sofrimentos desse mundo não se compara com a glória do que há de vir. Mesmo que eu tenha muito sofrimento aqui, o que tem lá é infinitamente mais recompensador. Em momento nenhum eu vou sair perdendo. Sabe por quê?
Porque por mais caridosos que nós sejamos, por mais bondosos que nós sejamos, você nunca vai superar a bondade do Senhor. Nunca. Em que momento a recompensa de Deus vai ser menor do que o que eu faço? Nunca. Então a gente nunca perde. Agora precisa ter fé. Porque Ele não dá na mesma velocidade que a gente espera. A gente acha que a gente faz hoje, né? E amanhã já está recebendo, né? É investimento de D mais um, né? Só precisa de um dia para compensar. Jesus nos ensina que a nossa relação com o Pai precisa ser mais forte do que tudo que esse mundo tem para oferecer. Precisamos entender e anelar, desejar por enxergar, ser enxergado e parabenizado e recompensado pelas nossas obras através do amor dele. Para que Deus nos enxergue, para que Deus seja aquele que de fato traz os nossos prêmios. Agora, se a gente não ama o Pai, a recompensa dele para a gente não é suficiente. Ele vai perdendo valor. O que vem dele para mim não tem tanto peso assim. O que nós devemos, meus irmãos, é nos contentar pela fé no Deus que tudo vê. Tem muita coisa que você vai sofrer, vai penar para fazer. E você vai dizer: meu irmão, ninguém me ajuda, ninguém diz nada, ninguém me encoraja. E você nesse momento vai precisar dizer para o seu coração: mentira, porque o meu Pai me vê. Aqui é assim que ele termina. O seu Pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Meus irmãos, essa última frase atestando a soberania e a onisciência de Deus é a alegria do justo, o desespero do hipócrita. Aquele que está andando corretamente diante de Deus se alegra em saber que meu Senhor, o meu Pai, Ele vê. Não importa que ninguém reconheça, não importa que ninguém escreva um livro sobre mim, não importa, o meu Pai vê. É aquela criança que está fazendo uma apresentação no meio de muitas pessoas. Qual é a única preocupação dela? Se o pai está vendo. Eita, é por isso que a gente não entra no céu se não for como criança. Olá, todo mundo pode bater palma. Se o pai ou a mãe, né, nesse caso, eu sou o Sérgio, não tiver para ela, eu sou a aquela Júlia, apresentação não valeu. Eu sou o Dani e eu sou o Pedro. Meus irmãos, nós trabalhamos num contexto eu não sei o que é que dentro do Deus Brasil. vai levar vocês essa semana a ajudar alguém. Se prepare. Você vai ter a oportunidade. Então quero lhe fazer dois conselhos práticos. Número 1. Quando você vê a oportunidade de bater na sua porta, vá atrás. Faça o seu melhor para satisfazer. Número 2. Faça o seu melhor para esconder o que você está fazendo. Não chega aqui domingo que vem. Bem que o pastor disse, viu? Até lá. Tchau. Acabou-se. Que a gente ia ter uma oportunidade essa semana. Entendeu? Como a gente é ligeiro. É por isso que o salmista fala: Senhor Deus, sonda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau, porque eu sei que eu consigo abrigar pecados no meu coração, que eles parecem lindos. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, eterno Pai, louvamos o Teu nome, Senhor Deus, e Te agradecemos pelo privilégio de Te representar, ó Pai, nesse mundo manchado, ó Pai, pelo pecado, com tantas necessidades, com pobreza, com violência, Senhor Deus. Que nós sejamos encontrados como elementos de paz, Senhor Deus, nesse mundo. Que nós possamos, a pessoas que têm necessidades muitas vezes tão simples, meu Pai, ser instrumentos Teus, ó Pai, na vida deles. Nos encoraja, Senhor Deus, nos tira da nossa zona de conforto, abre os nossos olhos como indivíduo e como igreja, de como nós podemos ser mais relevantes no local onde nós estamos sendo plantados, Senhor. Mas nos ajuda também na batalha no nosso coração,
nesse coração pecaminoso, Senhor Deus, que anda por labirintos, ó Pai, para nos fazer acreditar que a nossa justiça não está em Cristo, mas nas nossas obras. Que nós possamos entender que nós somos salvos e amados através da obra de Jesus Cristo. Que tudo que nós fazemos é em gratidão e adoração ao nosso Deus e não um meio de salvação. E assim te rogamos, ó Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Divino Espírito Santo esteja espalhada sobre todo o povo de Deus aqui e sobre a terra. Amém.